O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram a Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns de seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, segundo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho. Seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. Não era certo de lavar copos, jarras, vasilhas de cobre. Os fariseus, os mestres da lei, perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Amados e amados, nosso Jesus Cristo, parabéns, viu? Tá? Parabéns a Luciene, parabéns a Mina Marisa, parabéns a Selminha lá em Barbacena. Olha, eu estava falando com a pessoa ontem, sobre de caminhada de igreja, sobre essa questão de padrinho e madrinha de batismo. Escutando, porque pode ou não pode, né? E aí a coisa vai. Cada um tem um ponto de vista, comentando opiniões de outros, de padres, né? De leigos, né? Essa questão de ser padrinho e madrinha. Eu não sei se o que eu vou dizer ajuda ou complica. A gente quer simplificar, acaba complicando mais a coisa. Mas olha aqui. Uma criança para ser batizada na igreja, qual é o princípio? Se batiza na igreja uma criança que é filho ou filha de pais católicos, casados na igreja. Esse é o princípio. Passou pelo matrimônio, esposo e esposa estão seguindo os mandamentos de Deus da igreja no matrimônio, se tornam pai e mãe, pais, são tementes a Deus, apresentam os seus filhos para o batismo. Concorda comigo? Concorda comigo? Concorda comigo? O certo é isso. Bem, este é o certo. Acho que a preocupação maior tem que ser esta. Isso que é essencial. O resto é acidental, em segundo plano. Agora, na ausência do pai e da mãe, cabe ao padrinho, à madrinha, assumir essa educação cristã católica do afilhado, que é um filho também, tem que ser, não biologicamente, mas espiritualmente. Isso é um testemunho para a criança. Agora, é claro, o casal maziado não deve aceitar ser padrinho e madrinha. Eu penso que não. Mas eu acho que a preocupação maior não é o padrinho e a madrinha, é o pai e a mãe. Este é o mandamento, isso aqui é certo.
Mas você sabe, né? Hoje, né, nós estamos aí numa sociedade muito solta, né? Sobretudo com relação aos mandamentos, né, da lei de Deus, o que Jesus nos pede, nos diz, né? Isso nem sempre é observado. Então, a gente fala assim, bom, amasiado com fé, casado é cuidado. Cuidado. Não fala isso não. Não é casado não. Não fala isso não. Amasiado com fé, casado é. Não tem isso não. Você é casado ou você não é casado. Você está amasiado por um motivo ou outro. Se respeita. Cada um tem lá a sua vida, tem lá os seus motivos. Não vamos entrar em detalhe com isso não. Mas se traz uma criança para o sacramento do batismo, tem que ter responsabilidade da parte de quem apresenta, mas também da parte de quem acolhe. No caso, a igreja. Aí, no caso, se procura padrinho, madrinha, de acordo com a lei de Deus. Agora, um casal amasiado traz uma criança para ser batizado, convida outro casal amasiado para ser padrinho e madrinha, é avacalhação. Está a fim de criar caso. Não está certo. Está errado. Mas torna a dizer, o mais importante é o casal, que é pai e mãe, esse casal está abençoado pela lei de Deus, passou pelo matrimônio. É isso que é o mais importante. Vamos colocar o mais importante no padrinho e madrinha, não. Não. Está amasiado, não está amasiado, como é que não é? Este é o ponto segundo. O ponto primeiro, se aquele casal está realmente abençoado matrimônio pela igreja. Porque a gente distorce a coisa, a gente passa para o outro lado, né? Se preocupa às vezes com o segundo lugar, e o primeiro lugar a gente não liga. Coisas do nosso tempo. Não sei se eu ajudei. Não sei se eu ajudei. Mas eu chamo a atenção para o casamento na igreja. As crianças precisam ter bons exemplos de pai e mãe que estão abençoados por Deus pelo matrimônio. Isso é o mais importante. Isso é importantíssimo com relação à família. Agora, vocês sabem, nós temos hoje aí pedaços de família, né? Bom, às vezes uma coisa que não pode acontecer, pessoa do mesmo sexo, né, está se unindo e traz a criança para batizar. Se batizar, tem que se estudar. A igreja não vai negar o batismo dessa criança. Claro que não vai. Mas tem que se estudar. São casos novos, são situações que se apresentam, né? E que merecem cuidado evangélico na graça de Deus diante desse mundo que está aí, né? É muito confuso isso. São coisas confusas, né? E digo mais, nem o padre deveria ser padrinho de batizado, nem de crisma. Bom, eu sou, né? Estou falando que não devia, mas eu sou, já fui. Mas agora eu estou evitando aceitar. Porque o padre hoje está aqui, depois ele vai embora. Ele vai embora. Tem que acompanhar, dar um testemunho. Como é que está o meu afilhado? Isso é um exemplo vivo. Ainda mais se o pai e a mãe não são aí, né? Abençoados na igreja no matrimônio. Entenderam o que eu falei? Compreenderam? Então é uma situação muito, muito delicada. Muito delicada essa questão de apresentar a criança para o batismo. Hoje, perante aí uma sociedade, né, que não é livre, né, mas é muito, como já disse, solta, né, muitas vezes até irresponsável. Quer que a igreja faça o que eles pensam, e nem sempre o que eu penso é certo. Falo eu. Nem sempre o que eu penso está de acordo. Então, tomar muito cuidado, tem que ter muita humildade. Bom, vamos ao Evangelho, né? O tempo está se esgotando. 12 minutinhos só. Os fariseus da lei vêm de Jerusalém para censurar os discípulos de Jesus que não
passam, não obedecem, não cumprem essas regras de higiene. Mas não é simplesmente lavar a mão, porque a gente vai almoçar, lavar a mão aqui hoje para a gente participar da missa. O certo hoje é a gente se higienizar, né? Passar o álcool. Mas não é simplesmente essa higiene, assim, cuidar corporal, não. É uma coisa mais assim, por tradição, né? Fazer um rito, né, de higiene, né? Fazer uma encenação. Aí é que está a dificuldade de Jesus com eles. É uma coisa que entrou, mas pela tradição oral dos antigos. Isso aí não tem origem divina, mas é uma origem simplesmente humana. Então Jesus fala, é algo muito externo, é uma prática exterior, né? E chama a atenção deles, cuidado, chama a atenção deles e nossa também. Cuidado para não manipular a lei de Deus. Cuidado. Aquilo que é de Deus não pode ser manipulado. Quando a gente fala manipular, quer dizer, você vai falar manipular, vem de mãos, manus do latim, manipular. Você é uma coisa manipular. Você manipular outro é pecado. Fazer do outro uma coisa, uma massa, fazer do outro um boneco, né? É pecado. Marionete. Não pode. É pecado. Agora, manipular Deus, as coisas de Deus, então, manipular Deus, o pecado é dobrado ou triplicado. Não se manipula Deus. Deus não manipula a gente, não. Quando fala manipular, está usando. Deus não usa a gente. Deus se utiliza da gente para que a sua graça ela possa chegar a outros corações. Mas jamais Deus usa a gente. Ele se utiliza de você e de mim para que o reino de Deus se estabeleça e cresça entre nós.